Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu venho aqui para falar sobre, mais uma vez aí, sobre histórias antigas, né, dos nossos antepassados, né. E hoje eu venho aqui falar de duas pessoas muito importantes na minha vida, que marcaram na minha vida, porque um deles se foi, eu ainda era muito pequeno, mas ainda guardo alguma recordação. E o outro, eu já tinha 18, 19 anos. Então passei muito tempo com essa pessoa. Eu tô falando aqui da minha querida avó, a tia Zélia, como era conhecida por muitos, Dona Zélia, e também do meu avô, né, Sutero Ângelo Branco, que era o esposo da avó Zélia. E foram duas pessoas muito, muito importantes na minha vida. Duas pessoas batalhadoras, duas pessoas que aqui nesse sistema aqui fizeram um bom nome, né? Eu tenho lembrança do meu avô Sotero Angelo Branco. Ele e o falecido Serafim, que era vizinho. Eu tenho uma lembrança muito, muito assim, eu consigo, é quase que se fosse hoje. Eu consigo lembrar que tinha uma festa de aniversário e os dois eles costumavam cada um puxar uma cadeira e sentar na frente da casa, no terreiro, como eles falavam, e para ali começar a contar suas histórias e suas prosas. Então, eu lembro de uma situação que tinha um aniversário, eu só não lembro de quem era o aniversário. Mas a minha tia Onira, ela gostava muito de fazer doces e salgados para festa de aniversário. E a minha prima também, a falecida Vera. Elas gostavam e elas faziam e ficava muito bom. E eu lembro que eu e, e o meu irmão, né? O Gadeia, o Josemar, né? Eu e meu irmão, a gente pegava e a gente ia lá, onde elas estavam fazendo os salgados, e a gente pegava aqueles picadinhos. Na época a gente dizia picadinho, né? Picadinho, né? No palitinho ali, né? Hoje não sei se chama de picadinho aquilo lá. A gente ia lá e pegava e trazia ali pro meu avô e pro seu Serafim, para eles degustarem, né? Antes da festa. E a gente ia lá e teve uma vez que a gente pegou e disse, não, mas vamos. Nós vamos comer, né? Vamos comer. Vamos comer também picadinho aí, né? Que nós temos só trazendo para eles aqui, né? Não temos comendo. E nós começamos a comer aqueles picadinhos. E chegava ali para eles e entregava só o palito. Já era engraçado, né? Que o seu Serafim, ele e o meu avô, eles dizem, não, mano, nós vamos segurar esse palito aqui. Como se fosse eles que tivessem comido, né? E eles davam risada ainda, né? Busca mais, gurizada, busca mais. E nós saía correndo ali, né? Buscar. E daí chegava ali, quando nós vimos, né? Que eles não queriam mais. Eles já tinham comido. Então, agora nós vamos buscar, mas daí nós vamos comer, né? Vamos entregar deixar seus palitos aqui, né? Daí depois dizer que foi eles que comeram, né? Tudo esses. E essa era a nossa jornada, né? Nesse dia que eu me lembro como se fosse hoje, né? Meu avô o seu Serafim, né? Sentado na frente da casa, um em cada cadeira, e eles ficavam ali, né? Proseando e tomando mate e contando causa, né? E a gente ficava em roda ali, só escutando os causos deles. Já a minha avó, a história foi bem maior, né?
que eu tive mais tempo com ela, graças a Deus, a Dona Zélia. Então a Dona Zélia eu lembro muito ah, que a minha mãe, a minha tia, eles iam buscar na falecida Luísa, e buscavam umas trouxas de roupa. Era feito umas trouxas de roupa que a minha avó que lavava. E na época não tinha máquina de lavar. E também não tinha tanque. Eu lembro que era lavado num arroio aqui. Num arroio de luve, que hoje, claro, hoje sem condições. Mas na época lá podia ser lavado, né? Na época lá ainda ele não era poluído, né? Hoje ele tá completamente poluído, o arroio de luve, nosso arroio. E na época eu lembro que eles desciam com aquelas trouxas de roupa. E daí a mãe, a falecida Onira e as outras mulheres se reuniam tudo. E tinha uma pedra, uma laje. E elas se reuniam tudo ali naquela laje. Daí elas tinham uma tábua. Tinha umas tábuas, né, de esfregar a roupa. E elas ficavam tudo em cima daquela laje ali. Com aquelas tábuas lá e lavando a roupa ali. E a avó lavava muita roupa. Eu não lembro se tinha mais gente. Mas para Dona Luísa, eu lembro que sim. A Dona Luísa, a Dona Malha, a falecida Malha também. A falecida Malha. Isso aí. A falecida Malha também era trazido roupa para a avó lavar. É isso aí. Então, eu lembro muito bem disso aí. Assim como lembro também que eu era companheiro da avó para ir no banco. Ia no banco para pegar a aposentadoria dela. E eu ia junto. Né? Só ia lá de companheiro com ela lá. Eu lembro desses dias aí também, né? E a minha avó, ela foi minha segunda mãe, né? Foi minha segunda mãe, porque a minha avó, ela fazia de tudo assim pra que a gente se sentisse bem. E quando faltava alguma coisa, na época lá eu fumava, eu lembro bem que eu fumava na época. E às vezes ficava sem cigarro, porque trabalhava tudo, mas naquela época era bem mais difícil a coisa. Às vezes ficava sem cigarro e ela dava um jeitinho ali, dava um jeitinho aqui e comprava uma carteira de cigarro. Quando via, ela chegava com a carteira de cigarro. Que ela já notava que a gente estava sem o cigarro. Não só eu, né? Mas também os outros meus primos ali, também, né? Meus irmãos também, com certeza, né? Ela sempre fez isso. E meu querido José Luiz Fonseca também, né? Tem lembranças dela, né? Da tia Zélia, que ele também me relatou. Né? Ele gostava muito da tia Zélia. Ele sentia muito orgulho da tia Zélia. Que ele lembra que a tia Zélia passava ali sempre bem, proseava com eles ali. Ele era pequeno também, né? E ele gostava muito, né? Da tia Zélia. É isso aí então, pessoal. Hoje essa história aí que também foi aqui no Peral, né? História aqui do Peral. E graças a Deus a gente está aí para contar, né? E tem muita gente que conheceu, tanto minha avó quanto meu avô. Certo? Então é isso aí. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. É isso aí, gente. E também sobre o meu avô, né, e a minha avó. Também um relato sobre ele, que ele falava sobre a Revolução, né? Sobre a Guerra dos Farrapos, a Revolução que houve naquela época. Que ele foi convocado, né? E fazia parte de um grupo, né? Daqueles soldados de guerra. Ele fazia parte daquele grupo. E ele andou por muitos lugares aqui no Rio Grande do Sul, né? Onde acontecia aqueles combates, né? Que na época ele falava muito. E depois eu reportando, comecei a me lembrar. A gente foi em Cazuza Ferreira, que acontece em Cazuza Ferreira todo ano acontece uma festa que fala sobre episódios da Revolução. Ali comenta sobre os maragatos e os chimangos que batalhavam, né? Batalhavam um contra o outro, né?
Maragatos e Chimangos. E ali conta a história. E eu lembrei do meu avô, né? Que meu avô é, sempre estava comentando sobre isso aí, né? Sobre esses dois. ah, Como é que eu vou falar? Sobre essas duas potências que eram na época, né? Que os Maragatos e os Chimangos que batalhavam nessa revolução, né? E onde se encontravam, onde queriam dominar, né? Dominar por dominância de terras e coisas. O, Ali se expandia, né? Cada vez mais. E acontecia batalha ali quando eles se cruzavam, né? Acontecia uma batalha, né? Sangrenta. O vô falava que era uma batalha na espada e na época na época eram as garrunchas, né? As pistolão, né? As garrunchas antiga, né? Era isso que tinha na época, né? E também aquela outra espingarda, eu não vou lembrar o nome agora, que tinha muito também, né? Aquela que era carregada pro cano ali, né? Aquelas espingardas antigas. E aquela espingarda que tinha também uma ponta, né? Tinha o tipo de uma faca na ponta dela, né? Ali, daquelas espingardas, né? Então, o falecido vô me contava muito para nós essa história aí da guerra, né? Da revolução. E que ele fez parte, né? E que ele disse que perdeu muitos amigos, perdeu muitos colegas, né? Amigos que se criaram junto, né? Que infelizmente aconteceu, né? Mas é isso aí, é uma bela história, uma linda história. E nós vamos estar correndo atrás aí desses fatos aí. Assim como eu tenho também já no canal aí, se vocês quiserem ver, a história também lá que ocorreu lá no Paço de Santa Vitória, né? Tem lá um cemitério lá também que é da época da Revolução. Isso eu já tem aí no canal aí, certo? A Velha Guarda é o nome o título aí desse vídeo que vocês podem assistir aí. Tá relatando lá sobre esse cemitério lá também, que era na época da Revolução. Pessoal, um abraço aí, tudo de bom.